pessoalzinho, vamos continuar. Isso, tentamos novamente. Estava falando sobre hábitos saudáveis durante a quarentena. O que eu já falei até o momento? Entre idas e vindas. Que é super importante nós criarmos uma rotina dentro de casa. E essa rotina inclui o exercício físico, que eu estou vendo aqui pelo Insta, né, da academia, que todos os professores estão super empenhados em fazer exercícios para vocês. Então o exercício tem que continuar, porque o exercício, pessoal, não é só a queima de caloria, ele também ajuda você a não ficar estressado, a tentar dar uma diminuída na ansiedade. Às vezes aquela vontade de doce que vocês sentem é por falta de uma serotonina, e o exercício ele faz a gente liberar isso naturalmente, tá bom? Então, é super importante continuar fazendo os exercícios. Beleza? Dito isso, 30 a 40 minutos diários, nós vamos falar sobre a alimentação. A alimentação saudável é aquela que você come o mais variado possível. Ai, Nutri, mas mais variado possível como? Por exemplo, se você está comendo todo dia arroz e feijão, troca esse arroz, coloca uma quinoa, uma batata, tenta trocar a base do cereal, né, do carboidrato. Pão é uma coisa que todo mundo ama e acha que é o vilão, né? Na verdade, o pão não é um vilão. O que é vilão é a frequência que a gente consome ele e a forma que a gente consome os pães. Então, por exemplo, como um pré-treino, para quem tá se exercitando com frequência, carboidrato é tudo de bom. E a gente deve comer carboidrato sem medo de nada. Porque realmente ele vai ser o combustível utilizado pra gente, treinar, pra gente levantar peso, pra gente nadar lá na piscina do Cazul, pra gente poder fazer tudo que a gente, né, tem vontade em termos de exercício e performance. Só que, e agora? Agora a gente tá dentro de casa, paradinho, às vezes vai de um lado pro outro. Então a gente tem que adequar essa dieta, porque senão realmente, aí daqui a um tempo, a gente vai precisar ralar bastante na academia, né? Então, não pensem só, pessoal, nessa questão de emagrecer ou engordar. A gente tem que pensar em qualidade de vida, tá bom? Então, pensar nesses alimentos que você está comendo e ver se você está variando. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tinha começado a falar, né, em alguma das outras lives sobre o consumo consciente. E quando eu digo consciente, é você parar e prestar atenção no que você está comendo. Então eu disse que é muito legal você fazer esse exercício. Pega uma fruta e aí você faz um exercício simples de cheirar essa fruta, olhar para ela e mastigar com calma. No consultório eu recebo pessoas que a dieta tá tudo bem, a gente adequou tudo, só que a pessoa come rápido, não presta atenção na hora que tá comendo, come de qualquer jeito, e esse é o mal do século. As pessoas não têm tempo para parar e comer direitinho, tá bom? Então tem que fazer isso, tem que parar, reservar um período, reservar um local aí na sua casa, um local que seja agradável, né, para você poder comer e saborear essa comida. Porque é essa comida que vai fazer você melhorar o sistema imunológico. A gente tá falando tanto de imunidade. Imunidade não se constrói assim, né? Eu vou comer cúrcuma, vou comer limão espremido com glutamina. É o dia a dia, né? Então é muito importante que você faça uma base alimentar saudável. E eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer isso, tá? Daqui a pouquinho. Fiquem aí. Outro ponto que eu quero falar sobre alimentação, que é o nosso intestino. Bom, o intestino, ele é considerado quase o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque tudo que a gente come magnésio, zinco, fósforo, potássio, tudo isso tem nas frutas, tem num coco, numa água de coco fresca, certo? Então tem que comer mais essas coisas, tá bom? Então falamos sobre intestino, falamos sobre alimentação e agora eu quero falar mais um hábito saudável, que é o sono. O que eu percebo? Quando começa a cair a noite, o que a gente faz? A gente acende a luz. Então a gente está totalmente fora do que é conhecido na ciência como ciclo circadiano. Então assim, quando terminou, né, a noite, terminou o dia,
era o momento da gente estar, diminuindo, que nem eu sou bem enérgica, né? Era pra estar já diminuindo a minha energia, porque eu tenho que dormir. E esse sono perfeito faz com que você acorde mais bem-humorado, ajude no emagrecimento, ajuda que você não fica tendo compulsão de comer as coisas, né? Então, coisas que eu digo são coisas que não são saudáveis, né? Então, chocolate, biscoitos, pães em demasia, assim, ficar comendo muito e não sente essa saciedade. Por quê? Porque não consegue ter um equilíbrio, né, do ciclo circadiano. Beleza, pessoal? Agora eu quero falar sobre um outro ponto, hidratação. Como a gente não está se exercitando e não está suando, pode ser que você não sinta tanta sede, mas não é por causa disso que você tem que zerar a água, tá? Tem uma continha que a gente faz, anota aí para ver se vocês gostam e tentam colocar em prática. Vocês devem fazer o peso de vocês vezes 35 ml. É isso que vocês devem tomar de água por dia, tá? Então, o peso vezes 35 ml, vê aí quanto é que dá e vê se você tá batendo essa meta. A água, ela é super importante, tanto para ajudar esse nosso intestino, que a gente já falou o quanto ele é importante. Oi, pessoal, entrando aí, boa noite. O quanto ele é importante para a gente absorver os nutrientes. Então, a água participa disso também. E além disso, se a gente não consome água adequadamente, lembra daquelas fibras que eu tô pedindo para vocês comer? Come fibra, come fruta, come legume. Ela não vai ter a função regulatória se a gente não consumir água. Então a água é muito importante, tá? Bom, falei de exercício, falei de alimentação, falei de sono, água e eu vou falar agora sobre exposição solar. Então, nós temos aí alguns dermatologistas, né? E realmente nós temos que cumprir algumas regras, que a gente não deve se expor ao sol, principalmente esse sol aí das 2 horas da tarde, né? Porque pode atrapalhar, né? E é perigoso também. Mas, se nós estivermos falando de um sol medicinal, que é aquele sol que você vai tomar por até 15 minutos, se expondo a tua pele, né? Não é um sol ruim. Então você poderia agora na quarentena reservar aí uns 15, 20 minutos no máximo para se expor a esse sol, sem chapéu, sem protetor solar, se expor mesmo, tá? Claro que existem alguns casos que se sua vitamina D estiver bem baixinha, só se expor ao sol não vai ser o suficiente, tá bom? Então você realmente precisa reservar um período para esta exposição, tá? Isso é bem importante, porque a vitamina D, nós temos ela, só que os raios solares que ativam essa vitamina D. E ela participa muito de várias partes, né, do nosso metabolismo e inclusive na nossa imunidade. Então, ter a vitamina D, lá em cima é tudo de bom. Então, e nós, mais uma vez, brasileiros, nós saímos na frente na oferta de frutas, na variedade de cores e exposição solar. A gente tem muito isso aqui, né? Então, a gente só não faz porque não tem o hábito mesmo, mas poderia, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tô falando. Falei acho que de tudo aqui. Quero escutar vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo sobre alguma coisa, deixa eu ver. Teve gente que falou aqui em cima alguma coisa de pão, que curtia pão. Aê! Vou entrando, pessoal. Bom, agora eu deixei aqui essa parte da live pra gente falar um pouquinho sobre algumas metas simples pra você colocar aí na sua casa. Se quiser anotar, pegar um papel pra gente poder discutir sobre isso, tá? Bom, primeira coisa é você comprar um legume. Eu vou dar aqui uma sugestão, pode ser uma abóbora japonesa ou então uma berinjela. E você pesquisar uma receita ou me mandar uma mensagem que eu envio receita para você de como você utilizar esse legume aí na sua casa. O que acontece, pessoal, que às vezes a gente tem vontade de comer a comida da rua ou a comida do restaurante porque a gente já tá cansado ou cansada, né, dos temperinhos que a gente tá colocando. Então é muito importante aprender novas maneiras de comer esse alimento. Então você tem que dar uma oportunidade para conhecer novas receitas,
parar de ter a preguiça de ir lá para a cozinha, porque é na cozinha que você constrói a sua saúde. Então, você vai deixar a sua saúde na mão de qualquer um? Né? De vez em quando, ok, você sair, pedir, né, alguma coisa, uma pizza, um hambúrguer, mas você tem que cuidar da sua saúde. Você não treina, você não vai ao médico, então o cuidado continua ali na sua casa, principalmente. Porque para pensar, a gente come todos os dias muita comida, desde o café da manhã até o jantar. Imagina só, se a gente não comer direitinho. Então tem que escolher os alimentos certos, os mais simples e frescos possíveis, porque é nesses alimentos que nós vamos ter os antioxidantes, as vitaminas ali preservadas. Então é comer comida assim, ó, comer frutinha desse jeito, sem grande mistério. Não complica não, que nutrição não tem complicação. É só ir lá no sacolão, na feira, lotar essa casa de cor e vai dar tudo bem. Deixa eu ver aqui. Oi, eu tenho a pele branquinha e qualquer sol já fico vermelha. Neste caso, mesmo 15 minutos, posso tomar sem protetor? Oi, Michele, nesse caso, se você tem a pele muito branquinha e você sente ela ardendo, né? Você sente um desconforto, eu aconselho você alinhar com o seu dermatologista o melhor horário para você fazer isso. De qualquer forma, não precisaria necessariamente ser no rosto. Sabe o que você pode fazer? Você pode tomar nos braços, nas mãos, nas pernas. Não precisa ser no rosto, tá? Mas tomar sol em alguma parte do seu corpo é muito importante. E a gente não faz isso, né? Ou tem medo, não tem o hábito mesmo. Rafael, o que posso substituir o pão no café da manhã? Várias coisas. Primeiro, o que é o pão, pessoal? O que é o pão, Rafael? É um carboidrato, certo? Então, esse carboidrato, ele pode ser substituído por, meu favorito, batata doce. Você pode colocar batata doce assim, ó, grelhadinha no azeite, numa manteiga de coco ou na manteiga, se você quiser. Tipo, não faz pão com manteiga na chapa? Faz batata doce na chapa. Fica uma delícia. Você pode fazer uso de frutas, que também tem uma ótima qualidade de carboidrato. Aveia, com aveia você consegue fazer pãezinhos tipo aveioca, panquequinhas de aveia também, ou utilizar algumas farinhas, que eu ensino também aos meus pacientes a fazer pães com farinha de quinoa, farinha de coco, farinha de amêndoas, porque a gente fica muito no pão, e o pão é farinha branca, né, é glúten, então não tem problema, né, tudo bem a gente consumir, só que o pessoal come muito só isso, né? Ou tem o hábito de só consumir isso. Então, assim, 2, 3 vezes na semana, colocar um pãozinho diferente, feito com farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de amêndoas, tá bom, querido? Então, é muito mais você criar na sua cozinha isso. Ou se for comprar pronto, se prepara, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, tá? Quem mais? Aê, pessoal! Ai, que bom, parece que tá dando certo a live agora, né? Nossa, que bom. Legal. Bom, então já dei algumas dicas e metas para vocês. Então a meta é vocês irem lá e comprar um alimento diferente para testar receitas novas. Por quê? Não adianta nada falar, ai, mas eu faço dieta. Mas será que você não cansa de fazer dieta porque tá comendo sempre a mesma coisa? Então isso é importante. Igual o exercício. Quando você começa a cansar do exercício, o que o professor faz? Ele troca o exercício. Eu duvido que o professor deixe o mesmo exercício sempre. Ele vai trocando. Então a dieta é a mesma coisa. Você tem que ir trocando, porque senão você vai cansar. E tem muitos alimentos, tem várias coisas pra gente fazer, tá bom? Falamos sobre isso, sobre novas receitas, exposição solar, tapioca. Tapioca é maravilhoso também, não tem glúten, mas qual que é a questão da tapioca? A gente pode perder a mão com ela. Então assim, você pode ultrapassar as calorias comendo tapioca e você poderia, por exemplo, comer um pão francês, que você não ia ultrapassar a caloria. Então, assim, minha sugestão para tapioca é pesa essa farinha de tapioca para ver se tá dando aí os 50 gramas, até 60 gramas, que é uma porção. Coloca a sementinha de chia no meio para diminuir um pouco a carga e o índice glicêmico e manda ver. É uma opção para você ir variando, sim. Kátia, treino em jejum e fico bem. Tem algum problema
quando treinar? Não tem problema nenhum. Se você gosta, e é até indicado para quando você vai fazer algum exercício mais aeróbio, né? Porque algumas pessoas sentem desconforto gástrico, né? Porque imagina, você toma um negócio e vai correr, tem que esperar fazer a digestão, então às vezes não dá tempo. Então treinar em jejum é uma estratégia interessante, eu utilizo com alguns pacientes. Não é todo mundo que se dá bem com aeróbio em jejum, tá? E por quê? Porque a gente tem no nosso corpinho aqui, ó, nos nossos músculos, uma reserva de energia, que é o glicogênio. Então, se a gente já dormiu, acordou, não comeu nada, essa reserva tá um pouquinho menor. Então, algumas pessoas podem passar mal fazendo aeróbio em jejum, por exemplo. Então, tem que identificar. Eu me sinto bem, eu moro perto da academia, eu vou comer logo depois, então tudo bem. Mas tem gente que passa mal mesmo, então aí não é legal. Aí imagina, a pessoa vai deixar de fazer exercício porque tem que fazer em jejum. Vai comer e aí treina depois de 1 hora, né? Então, cada caso é um caso. Que bom que pra você dá certo. Não tem problema nenhum. Mioto, qual a quantidade exata que posso estar comendo chocolate todos os dias? Então, chocolate. Primeira coisa que eu quero saber, Mioto, qual é o tipo de chocolate? Se for aquele chocolate ao leite, cheio de açúcar, aí a quantidade é um pouquinho menor. Agora, se for aquele 70% cacau, 80% cacau, a gente consegue comer um pouquinho mais. Fala aí pra mim qual que é o tipo de chocolate, porque chocolate tem um monte, né? É aquele super doce? Fala aí. Amargo, tá. Então, amargo, a gente consegue comer até 20 gramas por dia, tá? 20 gramas é tranquilo, dá pra encaixar aí na dieta sem grandes prejuízos, tá? Então, 20 graminhas é ok. Come com fruta, eu sempre indico isso. Pega talvez um moranguinho, uma banana, derrete esse chocolatinho e come com atenção, tá? Igual o exemplo da fruta. Pega o chocolate, coloca na boca, sente, não fica mexendo no celular, fala pro seu cérebro, estou comendo chocolate e pronto. Isso acaba com boa parte daquelas vontades de ficar repetindo, né? Então, beleza? Tranquilo, Mioto. Aê, pessoal, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta pra mim? Acho que a gente tem um pouco tempo agora, né? Porque tem